Hey! E aí? O seu aluno já te chamou de mal comida? Ou questionou a sua autoridade dentro da sala de aula? Se isso já aconteceu com você e você não sabia o que fazer, o vídeo de hoje é pra você. Eu sou a Morgana, sou professora de História e hoje nós vamos falar de como lidar com grosserias e brigas dentro da sala de aula. De aluno para professor ou de aluno para aluno. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Hey, seres humanos, tudo bom com vocês? Então é isso mesmo, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como lidar com essas situações bem violentas em sala de aula, principalmente de como lidar com essa linguagem violenta que vem de aluno e professor, porque a gente tem essa cultura em sala de aula de professores e alunos se tratarem como inimigos mortais. Então, antes da gente começar, já deixa seu curtir, já compartilha para os seus amigos que estão na faculdade ou que são professores e que sempre tem dúvida do que fazer, porque no vídeo de hoje a gente vai dar várias dicas super legais. Então, pessoal, aqui no canal, quando nós vamos falar sobre educação, geralmente a Monique tá aqui pra a gente ter mais de um ponto de vista, só que o tema de hoje ela não quis participar porque ela não tem muita experiência com esse tipo de situação, ela ainda não passou por esse tipo de situação, o que é uma bênção, né? Não vamos reclamar por isso. Então, como é mais a minha área, como eu já passei por várias, tenho vários exemplos para dar, então eu vou te dizer como as formas que eu lidei com isso, né? As formas como hoje eu acho que funcionam melhor. É claro que eu não comecei acertando, isso é óbvio. Eu errei muito, tipo, feio, assim, completamente, principalmente no meu primeiro emprego como professora, porque era muito difícil ter que administrar essas brigas em sala de aula entre os alunos, e quando os alunos vinham e me atacavam e eu me sentia atacada e eles se sentiam atacados por mim, era muito difícil administrar essas situações, porque eu não tive nenhuma aula na faculdade me ensinando a como lidar, a como fazer, a como reagir a esse tipo de coisa. Então, como reagir, por exemplo, quando você ouve a sua aluna te chamando de mal comida? Já aconteceu comigo. Provavelmente já deve ter acontecido com muita gente que tá ouvindo aí, entende? Ou de vaca, ou qualquer outra coisa que eu não possa falar aqui pra não desmonetizar o vídeo, né? Mas assim, não é uma coisa que eles falem na sala de aula da faculdade, no caso, e aí complica, porque você chega ali na sala de aula e esse é o seu dia a dia. Mesmo quando os alunos não te atacam, eles se atacam entre si. Eu costumo falar que a sala de aula é uma selva. Eles realmente estão lutando ali para ver quem é que conquista, quem é que domina aquele território. E eu sofri muito no meu primeiro emprego. Eu até pretendo fazer um vídeo de todos os erros que eu cometi, assim, descaradamente, que eu consegui me lembrar desse meu primeiro emprego. Porque foram vários, assim, várias coisas, porque tudo é novo. Apesar de eu ter feito 4 estágios na faculdade, era completamente diferente quando eu cheguei na sala de aula. E assumi turmas realmente. Então, o que me ajudou muito, assim, depois que eu saí desse meu primeiro emprego, sim, foi só depois que eu fui demitida desse primeiro emprego, que eu consegui digerir toda aquela situação, e eu falei, não, eu realmente quero isso pra minha vida, mas tem que ter uma forma de fazer isso. E aí eu encontrei esse livro aqui, que eu vou deixar em um dos ladinhos, e é Como Falar para o Seu Aluno Aprender. Ele não tá aqui em casa, porque ele tá emprestado, porque já é o segundo que eu compro, porque eu empresto, às vezes as pessoas não devolvem. Mas ele é muito bom, então eu não deixo ele parado. Vai ter o link aqui embaixo da Amazon pra você comprar. Se você comprar pelo nosso link, você ajuda o canal. Eu acho assim, ele é imprescindível. Por quê? Porque quando você tá na faculdade, eu acho que tem muito da teoria. E a teoria não te ajuda na prática, pelo menos não me ajudou. Quando eu fizer o vídeo dos erros, vocês vão ver, eu não consigo aplicar nada quando eu cheguei na sala de aula. Esse livro, ele me ajudou muito, porque ele é muito claro, assim, ele é muito didático. Eu vou deixar aqui pra vocês os temas de cada capítulo. Então, ele vem falando de como você ter uma linguagem não violenta em sala de aula e como resolver várias situações que vão surgir ali, como lidar com os sentimentos dos alunos, como identificar cada situação e como reagir a cada uma delas. E isso salvou a minha vida, porque no livro eu vou deixar que ele vem histórias em quadrinho, assim, que vem encenando mesmo como o professor fala e como o aluno reage. A forma errada e a forma certa. E aí pode parecer bobo, gente, mas na hora que você tá na sala de aula, isso te salva. Por quê? Porque
você sabe exatamente o que responder. E aí depois você vai conseguindo sair daquela metodologia enquadradinha, assim, do livro e vai conseguindo adequar a cada situação, mas você consegue identificar. E o livro te ajuda, gente, de verdade. Comprem esse livro e tenham ele, assim, como livro de cabeceira de vocês. Então, eu vou falar agora quais foram as minhas experiências, o que acontece em sala de aula, quais são os problemas que eu já tive que lidar, como que eu geralmente lido, como que eu geralmente identifico. Mas, assim, pós-leitura desse livro. Então, vamos lá. Por exemplo, quando a aluna me chamou de mal comida. Na época, eu não tinha lido o livro ainda, então eu reagi super mal. Porque ela não falou diretamente pra mim, eu, tipo, tinha chamado a atenção dela, virei, ela foi e falou isso pra colega dela. Talvez não era pra mim ouvir, talvez fosse, mas eu ouvi. E aí, eu me senti extremamente ofendida, eu fiquei muito brava, e eu questionei a minha aluna e falei assim, como é que é? O que você disse? E aí, claro, a gente entrou numa pequena discussão, tal, e tudo mais, e ficou por ali. Não tive que tirar ela de sala de aula, nada. Ela nunca mais me chamou na minha frente, mas eu nunca tive nenhum tipo de intimidade com essa aluna. Eu nunca consegui quebrar a barreira com essa aluna, por exemplo. O que eu faria hoje? O que eu faço hoje quando esse tipo de situação surge? Quando eu ouço algum tipo de comentário dos meus alunos? Ou eu finjo que eu não ouvi, ou eu tento entender o contexto. Às vezes é só uma expressão mesmo. Às vezes eles não estão te xingando. Mas às vezes eles estão. Então o que eu geralmente faço? Eu nunca mostro o que eu ouvi na hora. Nunca. Porque na hora você tem muita questão da reação, né? Então o que eu faço? Eu depois, em outro momento, eu chamo aquele aluno para conversar e eu não falo que eu ouvi o que ele disse. Eu peço para ele feedback, eu converso com ele, eu questiono ele sobre coisas que eu já percebi dele em sala de aula e eu tento entender por que ele tem esses sentimentos contrários à minha pessoa. E, na minha opinião, o que sempre funciona para mim é a questão da conversa. Quando você chega para o aluno e conversa e se abre, se coloca à disposição e fala, olha, eu percebo que tem alguma coisa de errado no nosso relacionamento e eu estou disposta a consertar. Principalmente quando você trata ele como adulto. Então, assim, eu tive pouquíssimos problemas de aluno tentando me enfrentar. Mas, por exemplo, às vezes você questiona um aluno e fala assim, fulaninho de tal, para de conversar e vai fazer a lição. Aí ele vira pra você, não vou. E aí, o que fazer? Eu geralmente, quando o aluno diretamente me encara assim e questiona a minha autoridade em sala de aula, eu não sou a pessoa que vai gritar mais alto. Porque se eu gritar mais alto, ele vai gritar mais alto ainda, se ele gritar mais alto ainda e assim por diante. Não significa, gente, que meu filtro nunca foi pras cucuias e eu não dei um piti em sala de aula, tá bom? Nesse último 1 ano aí que eu tô em sala de aula, eu dei 2 pitis. Um que foi extremamente grande e um outro médio. Mas a gente vai falar sobre eles. Então, o que acontece? Quando o aluno te encara, a minha primeira reação é baixar o tom, chegar perto dele, nunca responder na hora. Se eu tô na minha mesa e ele tá lá, eu ando até a mesa, aí eu chamo ele pelo nome. Se eu não lembrar o nome, eu vou perguntar, como é seu nome mesmo? Ou eu falo, querido, eu uso qualquer outra palavra ou amor da minha vida, eu também uso bastante. Eu falo, por que não? É uma pergunta bem sincera. Por que não? O que tá acontecendo? Você tá com alguma dificuldade? Não, eu te ajudo. E aí vai depender muito da resposta dele. Às vezes ele vai falar assim, professora, eu não quero fazer. Por que você não quer fazer? O que tá acontecendo? Fala comigo. E aí vai depender muito, assim, do aluno. Alguns vão resistir mais, outros menos. Alguns já vão começar a abrir a vida pessoal e falar, hoje eu não tô afim e tal. Depende muito do que o aluno me falar. Mas eu sempre vou insistir para que ele se abra comigo, para que ele entenda que eu me importo com o motivo. Entende? Eu nunca vou lá, tipo assim, medir autoridade com ele. E é uma coisa que eu sempre falo pra eles, tipo, eu não tenho como obrigar vocês a fazerem as coisas. Vocês vão fazer porque é uma obrigação de vocês. Mas a partir do momento que vocês falam, não quero fazer, eu não tenho como enfiar uma arma na sua cabeça e falar, faça. Então eu sempre vou pelo método da conversa. E aí, dependendo do que ele me falar, eu deixo ele sem fazer nada. Eu deixo ele não fazer nada naquele dia. Hoje eu não estou bem, hoje aconteceu tal coisa em casa, hoje eu terminei com meu namorado, e esse tipo de coisa. E é bom que isso aconteça na sala de aula, porque os alunos entendem que aí eu posso compreender quando coisas emocionais e difíceis acontecem. Porque daí,
Já aconteceu de outros dias, assim, o aluno já chegar pra mim, chegar em sala e falar assim, professora, aconteceu isso em casa, ou eu terminei com meu namorado, eu sei que eu devia estar melhor, mas eu não tô conseguindo prestar atenção. Então hoje, se a senhora puder não pedir pra mim responder as perguntas, eu agradeço. E aí eu falo, não, tudo bem, entendi, não vou perguntar pra você. E aí, é claro, no outro dia eu sempre vou perguntar pra ele aí como estão as coisas, melhorarem e tudo mais. Então, isso é bom, abre um diálogo com o aluno, quebra esse negócio de você ser o inimigo dele. Uma coisa que aconteceu muito comigo, mas que acontece bastante no Fundamental 2, ali do 6º ao 9º ano, principalmente porque eu dou aula de história, então a gente questiona muita coisa, a gente pensa e desconstrói muito senso comum em sala de aula, dos alunos se sentirem atacados toda vez que eu dou alguma informação ou eu faço eles pensarem sobre algum preconceito que eles trazem de casa. Que eles ouviram os pais deles falarem como que aquilo é errado ou aquilo é certo, e aí eu chego e falo, por quê? Mas será? E aí muitas vezes eles se sentem atacados, tipo assim, como assim você tá questionando uma verdade absoluta, professora? É uma verdade absoluta, meus pais me passaram isso. E aí muitas vezes eles reagem, eles falam de uma forma agressiva. E aí você precisa identificar que eles estão se sentindo atacados. Você não atacou eles. Eles estão se sentindo atacados. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ignorar o tom de voz deles. Ignora que eles tenham sido grosseiros, ignora a escolha de palavra deles e peça para que eles se expliquem. Então, geralmente eu falo assim, professora, mas isso é mentira. Muitas vezes você vai entender, você é mentirosa. Então, o que você precisa fazer? Por que é mentira? Então, peça para que ele abra o que ele está querendo falar. Para que ele se expresse com outras palavras de outras formas. Então, eu falo assim, como assim? Por que é mentira? Ou por que é errado? Não, porque meu pai disse tal coisa. Não. Tá bom. Então, ele disse, ok, entendi. Tá, mas... E aí eu sempre dou algum caso pra eles. Eu sempre penso em um exemplo. Eu falo assim, tá, seu pai disse que é assim. Tá, mas e se Joãozinho vive tal e tal forma e ele faz assim, assim, assado? Então o que a gente faz no caso do Joãozinho? Aí ele para pra pensar no Joãozinho. Por quê? Porque eles vivem no mundinho deles. E a gente tem essa cultura no Brasil de preservar as crianças, os adolescentes, para eles não entrarem em contato com uma realidade que não faz parte do universo deles. Então, na escola é um lugar onde eles confrontam, né? Onde eles são confrontados com milhões de realidades diferentes das deles. Então, ali é o momento deles entenderem que existem outras formas de viver e de como digerir isso da forma mais organicamente possível. Então, toda vez que o seu aluno reagir de uma forma agressiva, entenda, ele não está te agredindo. Entenda isso. Na cabeça dele, ele não está te agredindo. Ele está se sentindo agredido e ele está reagindo da forma que ele foi ensinado. Então, você precisa entender isso. Por que muitas vezes aluno obedece quando você é violento, quando você grita, quando você taca alguma coisa no chão, quando você bate na mesa? Por quê? Porque eles têm essa educação violenta em casa. Então, quando eles identificam isso na escola, eles respondem da mesma forma que eles respondem em casa. Então, ficando quietos. O que eu geralmente faço? Quando eu tenho que chamar a atenção de um aluno, porque ele tá fazendo coisas que ele não devia estar fazendo em sala de aula, eu não grito, eu não altero a voz, eu geralmente chego e peço com educação, e eu sempre vou pelo meio da conversa. E aí sempre vai ter aquele aluno que eu vou ter que chamar a atenção toda a aula. E aí vai ter aqueles outros alunos que vão se irritar e vão chegar pra mim e vão falar: ai, prof, você é muito mole. Ai, prof, você devia tacar uma coisa nele, porque o professor tal fez e ele ficou quieto. Ah, prof, por que você não devia tentar conversar com eles? Porque eles são uns animais, eles não pensam e eles não vão responder a isso. Você tem que gritar com eles para eles entenderem. Quando esses mesmos alunos não levantarem e gritarem para chamar a atenção desse outro aluno. Então, o que eu geralmente faço? Sempre que algum aluno me cobra por um posicionamento mais agressivo, eu chego para ele ou para a sala inteira e falo: eu me recuso. Quando o aluno me encara, dá de dedo na minha cara e fala assim, tipo, vem, agora eu quero brigar com a senhora, eu chego para ele e falo assim: olha, eu não vou discutir com você. Eu não vou te tratar como lixo. Porque se eu gritar com você agora, se eu entrar na sua, eu vou estar te tratando como lixo. Ou se eu for chamar a atenção daquele aluno lá,
e bater na mesa e gritar com ele e tudo mais, eu vou tratar ele não como um ser humano. Eu vou estar tratando ele como um lixo. E eu me recuso a tratar vocês como se vocês não fossem seres humanos. 99% das vezes funciona. Porque eles entendem que eu me recuso a agir com violência. Eu falo pra eles, isso pra mim é morte, porque, gente, gritar com outra pessoa, se alterar, humilhar ela publicamente, não é um comportamento digno de se fazer. Por mais que você esteja fazendo isso comigo. Então, assim, acabou a conversa aqui. Se não tem como conversar, a gente não vai conversar. Se você quiser sair, você pode sair, esfriar a cabeça. Às vezes eu saio da sala e esfrio a cabeça. Mas, assim, não entra na pira. Já aconteceu? No último ano aconteceu 2 vezes. Comigo sempre acontece quando eu tô com algum problema físico. Quando eu tenho problemas nos ossos, no pé. Então, eu tava com muita dor, eu tava trabalhando horas e horas seguidas, eu tava dias e dias sem dormir, com insônia. E aí, um dia um aluno me respondeu, o filtro foi embora, a gente entrou numa discussão. Outro dia, a mesma coisa, eu tava menstruada, morrendo de cólica. Os alunos começaram a discutir, eu fui chamar a atenção deles, eles me ignoraram, eu fui lá e bati na mesa. E gritei e falei, vocês não estão entendendo? Que é pra fazer silêncio? Mas assim, acontece. Você não vai ter o controle de todas as vezes. Mas eu sempre acabo pedindo desculpa, eu sempre acabo falando, olha, eu não gostei de ter feito isso, não achei legal, não é algo que eu vou tornar normal, não é algo que eu queira repetir. E por geralmente isso já acontecer quando eu já tenho um tempo com a turma, eles realmente sabem que não é um comportamento meu. Então, eles mesmos já se sentem culpados, assim, nossa, a gente realmente conseguiu tirar a professora do sério. E aí eles não refazem. Pelo menos essa foi a minha experiência. Eu acho que o que esse livro mais me ensinou foi a questão de identificar mesmo, sabe? Saber identificar quando o aluno tá te agredindo ou quando o aluno tá só se expressando. Quando o aluno tá sendo indisciplinado ou quando o aluno só tá se expressando. Só tá brincando, só tá convivendo ali naquela sala onde é o universo dele boa parte da semana. Então, por exemplo, eu já vi vários professores perderem a paciência com alunos conversando na hora que ele tá passando alguma coisa no quadro. Ou quando os alunos estão conversando quando é hora de fazer exercício. Não é uma coisa que eu me importe. Eu tento manter o silêncio um pouco mais silencioso na hora dos exercícios, porque tem gente que não se concentra, mas não é algo que eu vou tentar deixar absolutamente silencioso. Por quê? Porque muitas vezes eles têm dúvidas, eles estão conversando com os coleguinhas. E eu prefiro que eles conversem nesses momentos, no momento do exercício, no momento do quadro, do que no momento que eu tô fazendo alguma explicação, uma aula mais expositiva, onde eu realmente preciso de silêncio, onde eu realmente preciso da atenção deles. Eu tento identificar esses momentos, porque da mesma forma que eu não ficaria quieta no momento que eu tô copiando, não tem por que eu pedir pra ele ficar quieto, sabe? Não tem necessidade. E aí, se eles têm esses pequenos momentos durante a aula, é mais fácil de controlar eles depois. Outra coisa que eu já tive de experiência, que se fosse outro professor, talvez teria agido de outra forma. Eu tava passando um filme em sala de aula, que é aquele filme Estrelas Além do Tempo, que eu vou deixar aqui pra vocês verem, e lá tem vários episódios de racismo no filme. Eu tava passando isso para um 9º ano. Né? Então era a primeira vez que eles identificavam realmente o que era segregação, o que era o racismo, esse racismo mais declarado, né? E aí tem uma cena do café, que as pessoas não deixam a personagem principal tomar café e daí fazem um bullying separado para ela. E ela chega lá no trabalho e aí tem um bullying separadinho para ela, escrito color, né? Que era para pessoas de cor. No caso, pessoas pretas, que ela era a única pessoa preta ali, ou seja, não era para ela tomar do café deles. Um filme, sala toda escura, todo mundo prestando atenção, silêncio e tal. Esse aluno no fundo da sala, quando ele vê essa cena dela chegando e tendo essa chaleira separada, ele levanta indignado. Levanta indignado, assim. Pega as 2 mãos dele, bate na mesa, paf! Fala assim, mas professora, o café é preto! E aí a sala inteira entra em rebuliço, assim, porque daí tudo que eles estavam segurando de todas as injustiças que eles veem no filme, ali eles começaram, tipo, mas isso é absurdo! E não sei o que, não sei o que mais. Eu tive que parar o filme. E aí um outro professor iria ver aquilo, às vezes, como um absurdo, porque aquele aluno é um mal educado, porque você não pode fazer isso no meio de um filme, entende? Ainda mais que daí a sala virou, né?
Mas o que você precisa entender? É a expressão. A pessoa é uma pessoa expressiva. Ela é uma pessoa que dá um chilique, entendeu? Que explode. E você precisa entender que isso é algo bom. Significa que eles estão prestando atenção, que eles estão entendendo, que eles estão se identificando. E entender que esses momentos de explosões também são um momento que você vai conseguir entender o que eles captaram da mensagem, o que eles estão, como eles estão digerindo todo esse aprendizado e como eles estão levando isso para a vida deles. Então eu parei esse filme e eu deixei a sala pegar fogo, eu deixei eles discutirem e falarem, assim, durante uns 5, 10 minutos. E aí, quando eu vi que eles começaram a repetir coisas que já tinham sido faladas, eu falei, agora chega, gente, vamos voltar pro filme. E aí eles falaram, ai, professora, eu, tá, calma, calma, vamos lá, senta, a gente precisa continuar. Porque ainda vai acontecer um monte de coisa nesse filme. E aí eu liguei o filme de volta, entende? Então, assim, você precisa aprender a identificar que às vezes, e na maior parte das vezes, é só uma piada, é só uma forma de expressão, não é um ataque direcionado para você. Outra coisa que acontece muito, você tem aquele aluno bonzinho que você fala, nunca dá um piti, sempre faz tudo, sempre participa, sempre tá lá puxando aqueles outros que não querem fazer nada. E aí chega um dia do nada assim, e ele te dá um coice. Paf! Ou vira pra você e fala assim, professora, eu tô cansada. Tô cansada de carregar essa turma no ombro, eu não vou fazer nada porque meus colegas não fazem, eu não vou fazer. Aí você tem duas opções aqui. Ou entender que ele realmente tá frustrado com um sistema de injustiça ali, de ele sempre, né, tá carregando a turma, ele sempre fazer e os outros não. Ou você achar que é um ataque pessoal a você, afinal ele gritou e deu de dedo na tua cara, né? Porque ele fez isso, né? Ele vem assim, e geralmente esses alunos que são mais de estilo nerds, assim, que estudam bastante, eles têm esse costume de tipo assim, eu nunca falo, eu nunca questiono, eu nunca. Mas quando eu faço é porque eu tenho razão, porque eu sei mais do que todo mundo aqui nessa sala. E aí você tem aquele sentimento de quem é esse ser humanozinho que tá dando de dedo na minha cara, né? Falando que sabe mais do que eu e tal. E aí você se sente tentado a responder no mesmo nível. Tipo, baixa a bola, não é assim que fala e tal. O que eu geralmente falo? Eu falo, ok. Eu coloco a mão no ombro dele assim, eu falo, é verdade, né? Você sempre faz mais. Mas, o que aconteceu que você tá de mau humor hoje? Ah, não, prof, não, esse pessoa aqui fez isso aqui, ou em casa aconteceu outra coisa, ou, prof, não quero falar. Não tô afim de falar, deu. Tá bom, tô vendo. Tem certeza que você não quer falar? Eu super posso te ouvir. E aí vai depender muito do humor do aluno. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala. Se ele falar, eu paro pra ouvir ele. Eu paro pra ouvir porque ele tá indignado. Eu me identifico com o que ele falou. Eu falo, nossa, isso é ruim mesmo, é pior que acontece. Não acredito que fez isso. Eu ouço ele me contar a história, eu mostro pra ele que eu me importo, que eu sei pelo que ele tá passando, e eu falo, não, tá bom. Ok, hoje você tem passe livre. Ou, às vezes, depois só dele ter desabafado, ele mesmo fala assim, não, tá bom, professor, eu sei, eu vou fazer, não se preocupa, tá? Eu vou fazer. E aí ele mesmo vai e faz. O que eu quero falar pra vocês é isso. Todas as vezes que você ignora aquele sentimento de eu fui atacado, e você fala, por que ele está agindo dessa forma? E você tenta conversar e você tenta levar para essa forma mais respeitosa, de uma linguagem não agressiva, não violenta, você vai ter uma resposta não agressiva e não violenta. Toda vez que você responde na mesma moeda ou tenta aumentar o nível, isso vai degringolar. Quando eles estão brigando em sala de aula entre eles, que aí vai acontecer um monte de desrespeito. Eu já tive alunos trans, por exemplo, dentro da sala de aula e pessoas sendo extremamente homofóbicas com esses alunos e argumentando, entrando em discussão e rebatendo. Então, assim, eu sempre tento ao máximo entrar num diálogo e falar, tá, mas por que você pensa assim? Por que você pensa assim? Às vezes, já cheguei ao ponto de fazer um debate sobre o assunto que eles estavam discutindo. Eu falo assim, então agora a gente vai... Semana que vem vocês vão trazer tudo, tá? Tudo que vocês vão estudar o tema e vocês vão trazer. Só que vocês vão trocar. Você vai estudar o contra, a pessoa que é a favor estuda o contra, a pessoa que é contra estuda a favor. Porque vocês vão conhecer o lado do outro agora. Eles não vão mudar de opinião, mas já vai fazer com que eles pelo menos conheçam um lado do outro, que eles comecem a entender que existe outros lados. Brigas físicas, quando eles chegam na briga física, não separa.
tá? Não separa. Por quê? Porque pode acontecer de você pegar no braço de um aluno, isso já aconteceu comigo, daí a pessoa falar que você pegou no braço dele e que você machucou ele, ou de você tentar tirar alguém, um outro aluno de cima, né? Tipo, eles estão ali se amontoando e aí você vai tirar o aluno e aí o seu braço escorrega e bate na cara de outro. Meu Deus, a professora me bateu. Então, evita isso. Pega os alunos, chama os maiores da sala e faz eles mesmos separarem. Tipo, ó, separa aí, chama monitor, chama pessoas de fora, para que você não se envolva fisicamente, para que acidentes não aconteçam e isso acabe sobrando para você. E acho que a última coisa é não ameaçar. Pô, se você não fizer, eu vou chamar os seus pais. Se você não fizer, eu vou chamar a diretoria. Se eu não fizer, eu vou te mandar pra whatever. Não ameace, porque você não vai cumprir. 90% das suas ameaças você não vai cumprir. Então, quando eles estão me tirando do sério, quando eu quero que eles façam alguma coisa, ou quando eu quero que eles vejam que aquilo está me incomodando, eu geralmente falo pra eles: ô Mariazinha, começa a fazer a sua lição porque você ainda não começou. E se você não fizer, eu vou matar você. Ou, Joãozinho, para de conversar antes que eu mate vocês dois. Eu sempre uso o exemplo do matar. Por quê? Porque eles sabem que eu não vou matar eles. Simples, não é algo que eu possa cumprir. Geralmente eles riem e aí eles entendem, ó, é pra fazer tal coisa. Então não tem por que você ameaçar se você não vai cumprir. E todo o sistema de ameaça, de olha, né, não funciona. Não funciona. Então, sempre faça essas trocas com os alunos. Você faz isso, eu faço isso, a gente conversa, a gente coordena, tá? Conforme a aula, conforme o espírito, conforme o humor. Por isso que geralmente eu não faço acordos nos primeiros dias de aula, sabe? Aquele tipo de, a gente pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Porque eu gosto de conhecer a turma, sentindo a turma, e aí tornar esses acordos mais orgânicos, do tipo, por que você fez isso? Ok, isso é legal? Isso não é legal? A gente pode manter esse comportamento? Não pode. Sempre questionar eles, fazer com que eles entendam o porquê de não fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do livro para você comprar na Amazon aqui embaixo na descrição. Se você comprar pelo link, você ajuda bastante a gente. Então, por favor, compre pelo link se você for comprar. O livro não é muito barato, já vou dizendo, mas vale super a pena, tá? Vale super a pena. Além disso, se você ainda não deixou, deixa seu curtir, compartilha no grupo de WhatsApp dos professores da escola onde você trabalha ou faz estágio, ou com seus colegas da faculdade. Para o pessoal que está na faculdade, o quanto antes você começar a pensar sobre esse assunto e começar a criar técnicas, melhor. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Até a próxima quinta.